Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa aí o seu like, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta número 101. Este estudo está relacionado à classificação dos espíritos de acordo com seus comportamentos em ordens. E vamos analisar hoje a característica dos espíritos que se enquadram evolutivamente dentro da terceira ordem. E esta ordem é relacionada aos espíritos imperfeitos. Então, na questão 101, Allan Kardec conclui que os caracteres gerais dos espíritos da terceira ordem são a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem nem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espiritual, e o pouco que sabem se confundem com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam se lhes revela o caráter. Todo espírito que, em suas comunicações, trai o mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem compor 5 classes principais. Meus caros irmãos e irmãs, observe que os espíritos que se enquadram nesta terceira ordem, esta ordem não está relacionada à análise do desenvolvimento intelectual, mas ao desenvolvimento dos princípios espirituais e morais. Porque existem espíritos de grande desenvolvimento intelectual, com inteligências aprimoradas, que se enquadram nesta ordem. Muitas vezes, inteligências de alto poder científico, e em todos os ramos da ciência, você vai encontrar espíritos de altíssimo grau de desenvolvimento intelectual, mas se enquadram nesta ordem, porque são movidos pelas características comportamentais que enquadram os espíritos na terceira ordem, que é a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões relacionadas à ignorância, ao orgulho e ao egoísmo. Por isso a necessidade de entendermos que esta classificação é relacionada ao comportamento espiritual, ao comportamento moral, e não apenas à conquista de evolução intelectual. Ora, mas se a ignorância é um dos fatores que enquadram o espírito na terceira ordem, como podemos então afirmar que um espírito altamente desenvolvido no campo da ciência pode ser chamado de ignorante? Sim, pode, porque desenvolveu o racional numa direção, a sua inteligência científica e intelectual foi desenvolvida, mas a sua inteligência moral, espiritual é completamente subdesenvolvida. A ignorância está aí.
Porque o desenvolvimento intelectual apenas não se ajusta à necessidade da evolução diante das duas asas que nos levam a Deus: amor e sabedoria. O cientista que cria armas, bombas ou drogas que escravizam pessoas, este comportamento está muito distante de qualquer ligação com amor e sabedoria. Porque estes dois fatores são os únicos necessários ao desenvolvimento da inteligência espiritual. Então podemos sim ser altamente inteligentes espiritualmente e ignorantes intelectualmente, não termos o desenvolvimento de nossa inteligência científica e ao mesmo tempo podemos ter um alto desenvolvimento de nossa inteligência científica e não termos o desenvolvimento da inteligência emocional, da inteligência moral, da inteligência espiritual. Mas a evolução do espírito como ser íntegro, evoluído, exige que ele conquiste todas as formas de inteligência. A inteligência moral, a inteligência filosófica, a inteligência espiritual, a inteligência científica. Por isso o Espiritismo é composto de ciência, filosofia e religião, porque enxerga nesses fatores a necessidade do desenvolvimento dessa tríplice aliança que levam o espírito à conquista dos valores máximos que o integram a Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.